houve um argumento do TSE de que o senhor teria pedido licença, teria saído do cargo do Ministério Público a fim de driblar uma possível punição por conta de processos administrativos que poderiam ter contra o senhor, de reclamações lá dentro do Ministério Público. O senhor já explicou muitas vezes, né, esse processo, mas acho que para início da nossa conversa seria bom dar a sua visão sobre como é que se deu esse processo e qual foi o argumento usado então pelo TSE para justificar essa decisão. Renato, essa cassação foi absurda. Não sou só eu que estou dizendo, é Ives Gandra da Silva Martins, é o ministro Marco Aurélio, é gente que não gosta da Lava Jato, declara que não gosta da Lava Jato, mas achou absurda essa decisão, como o professor Oscar Vilhena, da FGV, como Miguel Reale Júnior. Todos os editoriais dos grandes jornais do país soltaram editoriais dizendo que a cassação foi um erro. O que o Tribunal Superior Eleitoral fez? Existe essa lei da ficha limpa, que é uma lei que restringe a capacidade de você ser eleito. Sempre que uma lei restringe um direito fundamental, sempre que uma lei limita uma possibilidade de você agir, de você exercer a tua liberdade, essa lei ela tem que ser interpretada de modo restritivo. Ou seja, ela não pode ser expandida, não pode ser... O que é uma expansão de uma interpretação? A Constituição, por exemplo, ela prevê que a correspondência, a carta, é inviolável. Na época da Constituição não existia e-mail. Surgiu o e-mail e houve uma interpretação extensiva para dizer que não só a carta é protegida, mas também o próprio e-mail, a correspondência eletrônica. Então você expande o sentido da lei. Agora, quando a lei vem e ela restringe um direito fundamental, quando ela limita, você não pode estender. E o que a lei diz? A lei ela diz que pessoas que são condenadas, expulsas do Ministério Público, elas se tornam inelegíveis. Por quê? Porque fez alguma coisa grave a ponto da pessoa ser expulsa. E aí, o legislador, com receio de que as pessoas, antes da expulsão, antes daquela condenação, uma demissão, saíssem para não se tornar inelegíveis, saíssem antes do final do processo disciplinar, a lei trouxe uma regra de cautela. Essa regra de cautela diz que se o membro do Ministério Público sair no curso de um processo disciplinar, ele se torna inelegível. A lei é objetiva e é clara. E a pergunta é, existia algum processo disciplinar quando eu saí do Ministério Público? A resposta é não. E a lei não pode ser expandida, como eu disse, quando ela limita direito fundamental. O que o Tribunal Superior Eleitoral fez? Criou uma nova hipótese de inelegibilidade fora dessa lei, fora do que a lei diz, estendendo, fazendo exercício de imaginação, leitura da mente e futurologia. O que o tribunal disse? Disse o seguinte, que existia lá um rescaldo de 15 reclamações contra mim no Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão que faz apurações administrativas sobre membros do Ministério Público. O que é uma reclamação disciplinar? Se você disser, o doutor é feio para o Conselho Nacional do Ministério Público, eles vão colocar uma capa naquilo lá e vão apurar aquilo lá. E a reclamação, ela pode ou não se tornar um processo disciplinar. Deixa eu só colocar no silencioso aqui. Essa reclamação, ela pode ou não se tornar um processo disciplinar, só vai se tornar se tiver viabilidade. A diferença entre a reclamação e o processo disciplinar é a mesma diferença que existe entre investigação e processo criminal. Esses dois momentos são separados por uma acusação formal. Então não existia nenhuma acusação formal contra mim, existia reclamações, que é uma reclamação de um cidadão com uma capa colocada, reclamação disciplinar e com um número. E na Lava Jato a gente sofreu, não foi 1, 5, 15, foi dezenas e dezenas, talvez mais uma centena de reclamações disciplinares. Por quê? Porque a gente atingiu interesses de partidos poderosos, de deputados, pessoas investigadas, qualquer pessoa acusadas. Pode fazer essa reclamação? Qualquer pessoa pode fazer essa reclamação. E a gente sofreu uma série de reclamações e elas foram sendo arquivadas com o tempo, porque não eram procedentes. Teve 2 que se converteram em processos disciplinares em que eu fui condenado por eu ter criticado Renan Calheiros e por eu ter criticado o Supremo Tribunal Federal, de modo respeitoso, sem exceder nenhum limite. A gente pode até entrar nisso, é um absurdo, foi uma censura do Tribunal Superior Eleitoral. E esses processos disciplinares já estavam encerrados, esses 2, e tinham lá um rescaldo de 15 reclamações. Aí o Tribunal Superior Eleitoral disse, olha, o Deltan, possivelmente, ele saiu porque alguma reclamação poderia se converter num processo disciplinar, algum processo disciplinar poderia se converter numa condenação, e alguma condenação poderia se converter numa demissão. Ou seja, foi exercício de 4 suposições encadeadas, combinando leitura de mente e futurologia. A grande verdade é, o meu trabalho sempre foi de combater a corrupção, e não foi de 1, 2, 5, 10 corruptos, foram dos donos do Brasil. Foi de centenas e centenas de pessoas. Uma delação premiada atingiu 415 políticos. Essas pessoas elas não foram expulsas, não foram expurgadas do sistema.
O sistema no Supremo Tribunal Federal não funcionou para expurgar os políticos mais poderosos. Eles se reagruparam, reocuparam posições de poder e estão se vingando hoje de quem combateu a corrupção. Quem diz isso não sou eu, é todo mundo que analisa a Lava Jato e compara com como foi a Mãos Limpas, fala, o sistema reagiu, ele vai descondenar culpados, vai mudar a lei e vai se vingar contra quem combateu a corrupção. Declaração até do ministro Barroso, né? Exato. Citando esse Exato. caso. Ele fala, o roteiro é conhecido. E ele fala, só que no Brasil, os corruptos eles não querem só impunidade. Eles querem a vingança contra procuradores e juízes que combateram a corrupção para que ninguém mais ouse combater a corrupção no país. E aí você tem não só essa decisão foi uma delas. Veja que foi uma decisão fora da lei, fora da Constituição, que me atinge, mas não só me atinge 350 mil eleitores. E ela é parte de um conjunto de decisões maiores em que os tribunais sempre tiveram um tipo de decisão, chega no nosso caso e eles mudam completamente o entendimento, eles mudam a visão e nos enquadram. E não raro, tem alguém que foi delatado envolvido na decisão. Então, nesse caso do Tribunal Superior Eleitoral, a decisão foi conduzida por um ministro que foi objeto de uma delação na Lava Jato. No Superior Tribunal de Justiça, depois que teve um processo no Tribunal de Contas, foi uma verdadeira perseguição contra nós, absurda, a gente pode entrar nisso também, conversar sobre isso. Eu consegui decisões favoráveis nas cortes da primeira instância, na Justiça, de juízes técnicos e concursados, aí chega lá, bate num ministro que teve o filho acusado na Lava Jato, e ele caça a decisão da primeira instância e manda seguir o processo no Tribunal de Contas. Conduzido por quem? Conduzido por um outro ministro, delatado na Lava Jato, conduzido em 3 meses, contra a letra da lei, e suspenso na primeira instância por um juiz que falou que existem manifestas e absurdas ilegalidades com indícios de quebra de pessoalidade, ou seja, indícios de perseguição mesmo. Veja, compara a minha situação com a do Lula. O Lula, condenado nas instâncias técnicas e descondenado no tribunal que tem uma influência, uma ingerência política. Nós, da Lava Jato, vitoriosos nas instâncias técnicas, primeira, segunda instância, nos vários processos, e perdendo onde? Onde existe ingerência política. Não sendo absolutamente ingênuo, entendendo o mínimo do Brasil, de como funciona o jogo do poder, de como as coisas funcionam, todo mundo entende o que está acontecendo. É uma vingança contra quem combateu a corrupção.